A colonização do Brasil. Com Martim Afonso de Souza, em 1530, vieram várias pessoas. Essas pessoas que vieram junto com Martim Afonso de Souza, vieram com um objetivo, que era colonizar essas terras. Ou seja, colonizar as terras brasileiras. Bom, essas pessoas que vieram com Martim Afonso de Souza também deveriam plantar cana-de-açúcar. Eles trouxeram muitas mudas dessa planta para cá, da cana-de-açúcar. Por conta de que eles trouxeram? Eles sabiam que aqui tinha um solo propício para o plantio dessa cana. Sem contar que as pessoas que vieram com Martim Afonso de Souza eram pessoas que tinham muita experiência no trabalho com a cana, pois eles já plantavam lá na Ilha da Madeira. Mas eles tinham dificuldade para ocupar esse território imenso chamado Brasil. O rei de Portugal não tinha a mínima condição de fazer isso sozinho. Aí ele teve uma grande ideia. Ele falou assim: é fácil, eu divido essas terras em espaços menores que dá tudo certo. E assim ele fez. Pegou as terras brasileiras e dividiu nas chamadas capitanias. Então, o que eram as capitanias? Eram enormes pedaços de terras que foram doados pelo rei de Portugal aos seus melhores amigos e de confiança. Essas pessoas que receberam esses enormes lotes de terra chamados de capitanias passaram a ser chamados de donatários. Os donatários, eles deveriam trabalhar todo o lote de terra ganho pelo rei de Portugal com recurso próprio. O rei falou assim: olha, vou te dar esse pedaço de terra, porém você tem que governar isso com recurso próprio, ou seja, com o seu próprio dinheiro. Essas pessoas que recebiam essas terras não podiam vender essas terras. E também não tinha eleições para suceder nenhum donatário. As capitanias, elas eram hereditárias, ou seja, elas passavam de pai para filho. Diante disso, esse sistema implantado pelo rei de Portugal de dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias não deu muito certo. Até por conta que os donatários tinham que governar com recurso próprio. Somente 2 capitanias deu certo, ou seja, somente 2 capitanias prosperaram, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Diante disso aí, esses donatários também, eles eram responsáveis por doar partes de suas terras para pessoas que quisessem ocupá-las. Essas pessoas eram chamadas de colonos ou então sesmeiros. Esses lotes eram menores e eram chamados de sesmarias. Quem cuidava de umas sesmarias era o sesmeiro ou então os colonos. Os donatários, eles tinham várias obrigações
para fazer a capitania, o lote de terra dele prosperar. Eles tinham que ajudar os colonos na defesa contra ataques, principalmente contra ataques indígenas, administrar e organizar a agricultura praticada pelos colonos, praticar a justiça, criar povoados e vilas. Os sesmeiros, eles tinham outras funções, que era cuidar das plantações de cana-de-açúcar e defender sua terra contra ataques indígenas. Bom, não deu certo essa grandiosíssima ideia, né, imaginada pelo rei de Portugal, de dividir o território brasileiro em capitanias hereditárias. Aí, ele começou a pensar que, né, estava muito difícil para continuar com o sistema de capitanias hereditárias. Por quê? Os donatários não tinham muitas condições aí, ou então interesse, ou então possibilidade de administrar as terras. Havia muitos conflitos com os indígenas, porque quando eles chegaram aqui, eles já encontraram essa população aqui. As longas distâncias entre as capitanias no Brasil e para com Portugal. O rei lá em Portugal dando ordens aqui. Então, a comunicação era difícil e a possibilidade de Portugal estar ajudando os donatários na luta contra os indígenas era praticamente impossível. Sem falar na ausência de um governo central ali que governasse tudo em relação à justiça, à economia, à segurança e outras. Diante disso, o rei de Portugal teve outra ideia. Falou, não, eu vou acabar com esse sistema de capitanias hereditárias aí e vou implantar lá nessas terras o sistema de governadores gerais. Aí, o que ele fez? Ele pegou em 1548, ele nomeou o primeiro governador-geral do Brasil, que foi Tomé de Souza. Tomé de Souza fundou a capital Salvador, na Bahia. Então, Salvador foi a primeira capital do Brasil e ela foi fundada por Tomé de Souza em 1548. Com Tomé de Souza, vieram os padres jesuítas, que tinham como objetivo catequizar os índios, a população indígena, ensinar a eles a língua portuguesa, a tocar instrumentos, organizava esses indígenas em missões. O que eram as missões? Eram grandes números, eram inúmeros indígenas reunidos, aprendendo a religião católica, a língua portuguesa e a tocar instrumentos. Depois, em 1553, assume o segundo governador-geral, que foi Duarte da Costa. E o terceiro governador-geral do Brasil foi Mendes Sá. Mendes Sá assume em 1558 e foi ele que fundou a cidade do Rio de Janeiro. Então, olha, primeiro, capitanias hereditárias. Capitanias eram enormes lotes de terras doados pelo rei de Portugal aos seus amigos, que passaram a se chamar donatários. As capitanias eram hereditárias porque passava de pai para filho. Não deu certo o sistema de capitanias. Somente duas prosperaram, Pernambuco e São Vicente. Aí ele implantou o sistema de governadores gerais. Então, o primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza, que fundou a primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Depois, o segundo governador-geral, Duarte da Costa. E o terceiro, Mendes Sá, que fundou a cidade do Rio de Janeiro.